Aaron Rodgers ou Joe Burrow? Quem volta mais forte na temporada de 2024 depois de lesão no ano passado? E quem que eu preferia ter no meu time para a próxima temporada apenas da NFL? Um abraço a todos os queridíssimos amigos do canal, deixa o like, deixa o comentário e vamos que vamos. Então, os dois quarterbacks se machucaram no ano passado. Aaron Rodgers, a gente sabe, né? Nos primeiros snaps do primeiro jogo da temporada contra o Buffalo Bills, ele rompeu o tendão de Aquiles, acabou perdendo a temporada toda. O Joe Burrow não brilhou na primeira metade da temporada passada, até porque ele estava sofrendo com uma lesão na panturrilha, né? E depois ele deu uma engrenada aí na semana 11, ele foi lá, machucou o punho e acabou, uma lesão no pulso, e acabou ficando fora do restante da temporada. Os Jets tiveram 7 vitórias no ano passado, com o pior ataque da liga, e o Cincinnati Bengals terminou 9-8 com uma das piores defesas estatisticamente aí da NFL. Então, qual time está numa situação melhor aqui? Qual quarterback eu confio mais para produzir nessa próxima temporada? O Aaron Rodgers, que já foi MVP 4 vezes e foi MVP pela última vez em 2021, também venceu o prêmio em 2020. Ou o Joe Burrow, que caminha para a sua 5ª temporada na NFL. Eu falei do ataque dos Jets, né? Um desastre. A defesa foi uma das melhores da liga, né? Top 5 em várias categorias. Tá, então a defesa de Nova York tem tudo para ser uma das melhores novamente, né? Bela secundária, enfim, não vou falar tanto disso. Mas quando a gente leva em consideração que a defesa foi bem e o ataque foi um total desastre, foram 18 touchdowns no ano passado. O Miami Dolphins teve 10 touchdowns no único jogo no ano passado, um jogo em setembro contra o Denver Broncos. Quando a gente vê o quão ruim era esse ataque, e mesmo assim os Jets venceram 7 jogos, a gente fica um pouquinho otimista quando a gente pensa na volta aí do Aaron Rodgers, tá? Que, como eu disse, venceu o MVP pela última vez em 2021, não brilhou na temporada de 2022, mas é um jogador que se cuida muito bem, parece estar em ótima forma física, mas tem seus 40 anos de idade. Né? E o Joe Burrow já tem um histórico meio preocupante de lesões, né? Será que ele vai se machucar novamente aqui nessa próxima temporada? Ele também se machucou na semana 11 de sua temporada de calor em 2020, foram lesões aí no joelho, tá? Então, em qual quarterback a gente confia mais? Bom, vamos dissecar um pouquinho os dois QBs, né? Porque quando eu penso em confiar num jogador ou no outro, eu penso em como que esse jogador se porta em dezembro, como que ele se porta nos jogos mais críticos, como que ele se porta na pós-temporada, tá? E olhando um pouquinho no histórico do Aaron Rodgers, sempre teve aquele gostinho um pouquinho de quero mais com o Rodgers. A gente tá falando de um cara de 475 touchdowns da carreira, Hall da Fama, sem sombra de dúvida, um dos melhores quarterbacks de todos os tempos. Mas aí a gente, 4 prêmios de MVP, assim, os números são realmente fantásticos e o cara é um talento absurdo, tá? E eu acho que ele vai jogar bem na próxima temporada, sinceramente, eu apostaria nisso. Só que nas 4 vezes que o Aaron Rodgers venceu o prêmio de MVP, ele não jogou bem na pós-temporada. Lembra em 2020, ele perdeu em casa pro Tom Brady, né? Na final de conferência. Em 2021, ele perdeu em casa também, né? Perdeu em casa para São Francisco e o time anotou 10 pontos naquele jogo. Lembra que a gente viu uma linguagem corporal, um jogador meio apático no sideline, torcedor do Green Bay Packers ficou muito frustrado com a postura do Aaron Rodgers naquela temporada, naqueles playoffs, naquele jogo contra a equipe de São Francisco. Tava muito frio, mas 10 pontos anotados apenas, né? E aí, se eu voltar ainda mais, 2011, Aaron Rodgers venceu o prêmio de MVP, 15 vitórias, 1 derrota. Eles anotaram 20 pontos numa derrota para os Giants em casa, por 37-20 no playoff de divisão, né? E aí, em 2014, os Packers deveriam ter vencido o Seattle Seahawks por causa de uma grande
por causa de um grande desempenho de sua defesa. Aí teve aquele onside kick e tudo mais, e o Seattle acabou conseguindo uma vitória milagrosa. Mas o Aaron Rodgers teve 178 jardas e 2 interceptações naquele jogo. Eu falo dessas 4 temporadas porque foram as 4 temporadas que o Aaron Rodgers venceu o prêmio de MVP, tá? E foram 3 vezes que o time perdeu em casa para ser eliminado dos playoffs. Então, nas melhores temporadas do Rodgers, isso aconteceu, tá? E aí, quando a gente pensa que ele se machucou, uma lesão de Aquiles, que é uma lesão até mais grave do que a lesão, bem mais grave, que a lesão que o Joe Burrow sofreu no pulso. E aí a gente leva em consideração que em 2022 ele não teve uma temporada muito boa, foram 26 touchdowns, 12 interceptações e o Green Bay Packers ficou fora dos playoffs. Então aí a gente fica com um ponto de interrogação aqui em relação ao Aaron Rodgers, mas também tem alguns pontos aqui também falando do Joe Burrow. Agora, uma coisa sobre o Rodgers nessa próxima temporada. Ele vai ter o Mike Williams. Agora, o Mike Williams, wide receiver, que vem dos Chargers, participou de apenas 3 jogos no ano passado e sempre tem tido algumas questões, né, de lesão. Muitos jogos que ele atuou, mas atuou machucado. Será que ele consegue ficar longe das lesões? Porque Mike Williams, mais o Garrett Wilson, Aaron Rodgers, atuando atrás de uma linha ofensiva que sofreu demais no ano passado, mas foi reforçada com Tyron Smith, left tackle, Morgan Moses, right tackle, Olu Fashanu, jogador selecionado na primeira rodada. Tudo indica que a linha ofensiva vai ser um pouquinho mais forte esse ano. Então, com o Aaron Rodgers um pouquinho mais protegido, com essa dupla aí de wide receivers, você joga aí um Breece Hall, que é um bom corredor, cara, eu tenho certeza que os Jets vão anotar mais do que 18 touchdowns no ano que vem, se todo mundo ficar saudável, tá? E aí, do outro lado, um ponto de interrogação é a sintonia com Robert Saleh, que é o treinador da equipe. Aaron Rodgers já ficou fora de treinamentos mandatórios, né? Que ele tinha que participar aqui nessa intertemporada, né? Porque tem treinos, não é só o training camp, né? O time também tem alguns camps antes, né, de julho, e o Aaron Rodgers ficou fora. Dizem lá em Nova York que o Robert Saleh não tem o controle do time que um técnico vencedor precisa ter. Então isso daí já é um outro ponto de interrogação. Queria falar um pouquinho agora do Joe Burrow, tá? Então, de um lado você tem o Aaron Rodgers e aqui agora você tem o Joe Burrow, que voltou tão bem de lesão, né? Depois da temporada de 2020. O que ele fez em 2021? Primeiro que ele quebrou o recorde da franquia em touchdowns. 34 passes para touchdown naquela temporada. E aí ele quebrou esse recorde na temporada seguinte com 35 passes para TD. Mas em 2021, um segundo anista foi para os playoffs, venceu o seu primeiro jogo de pós-temporada. No segundo jogo, fora de casa, contra o cabeça de chave número 1, ele foi sacado 9 vezes. 9 vezes ele foi sacado. E mesmo assim ganhou, né? Mostrando uma tremenda de uma resiliência contra uma baita defesa. Sacado 9 vezes, mas mesmo assim lançou para 348 jardas naquela partida, na vitória por 19-16. Aí o que esse segundo anista fez na semana seguinte? Ele foi para Kansas City. Kansas City abriu uma vantagem de 21-3, que dava a impressão que ia ser um 42-17, algo do tipo lá no Arrowhead Stadium. 21-3, ele manteve a sua compostura contra o Patrick Mahomes, porque quando você enfrenta um Mahomes, o ataque do Kansas City, especialmente fora de casa, você sabe que você vai precisar produzir pontos. Você vai ter que anotar pontos. Coloca mais pressão no quarterback adversário quando você enfrenta um grande ataque. Você sabe que o outro ataque é muito possante, né? Então, você sabe que você precisa anotar pontos. Então, muitos quarterbacks jovens poderiam até perder a compostura nesses momentos. Mas não Joe Burrow. Não Joe Burrow. E ele conseguiu levar o jogo para a prorrogação, onde o Kansas City Chiefs venceu a partida,
né? O Cincinnati Bengals, perdão, venceu a partida. Ele foi sacado 19 vezes naqueles playoffs, né? E aí ele foi pro Super Bowl, foi sacado 7 vezes. Os Rams acabaram vencendo por causa de uma campanha fantástica do Matthew Stafford na reta final, mas o Joe Burrow não foi o motivo pelo qual o time perdeu aquela partida. E eu quero até voltar para 2 jogos também naquela temporada. 525 jardas contra os Ravens na semana 16, 446 jardas contra o Kansas City na semana 17, tá? Para garantir o Cincinnati aí nos playoffs, para garantir o Cincinnati como vencedor da divisão, né? É impressionante o que ele mostrou em sua segunda temporada. E aí em 2022, de novo, ele levou o seu time até a final de conferência contra Kansas City. Teve lembra aquela falta ridícula do Cincinnati, da defesa dos Bengals, que posicionou o Harrison Butker na reta final para chutar o field goal da vitória. O jogo ia para a prorrogação. E foi um jogo que Kansas City estava vencendo, né? E aí o Cincinnati Bengals quase virou. Teve alguns lances ruins também do Burrow. Teve uma interceptação perto da end zone e tudo mais. E isso também custou caro. Mas o Cincinnati estava aí, cara, pau a pau contra um time que tem 3 títulos aí com o Patrick Mahomes, que tem uma dinastia, né? O Joe Burrow teve já vários ótimos jogos contra o Kansas City, né? Então, isso daí me chama muita atenção. E aí, em 2022, ele foi para Buffalo e venceu um jogo nos playoffs por 27-10, tá bom? Então, na verdade, isso aqui foi em 2022, né? Que ele venceu o Buffalo e depois foi para Kansas City e perdeu. Então, naquela pós-temporada, eles venceram os Ravens, rival de divisão. Lamar Jackson não jogou e não foi o melhor jogo também do Burrow, mas ele foi sensacional lá em Buffalo, que é muito difícil vencer lá, e aí, por pouco, não levou o seu time ao Super Bowl novamente. Então, a gente está falando de 2 temporadas completas, basicamente, aí do Joe Burrow, e nessas 2 temporadas, ele foi brilhante em diversos momentos contra os melhores times, né? E a gente não viu isso na carreira do Aaron Rodgers, basicamente. Já vimos vários jogos bons em pós-temporada, tá? Já vimos alguns números fantásticos também em pós-temporada. Ele foi bem na temporada de 2010, nos playoffs. Mas, cara, desculpa, hoje, quando eu levo em consideração o que, mesmo com a idade aí do Burrow sendo um jogador mais jovem, quando eu levo em consideração pedigree mesmo de pós-temporada, de aparecer nos momentos mais importantes, né? O Joe Burrow é o segundo favorito a vencer o prêmio de MVP, pagando 10-1. Só o Patrick Mahomes fica na frente dele. O Cincinnati Bengals é o 5º favorito ao título, né? Ao Super Bowl, pagando 14-1. Já os Jets ficam na 11ª posição, pagando 21-1. E o Aaron Rodgers fica na 11ª posição também nos odds para vencer o prêmio de MVP, também pagando 21-1. Esses números são da Stake. Lembrando que tem promoções maravilhosas lá na Stake, especialmente para a próxima temporada. Tem mais do que 600 apostas disponíveis para você que vai fazer o seu primeiro depósito, quer fazer o seu primeiro depósito lá na Stake. Tem uma promoção simplesmente fabulosa, clicando no link aqui na descrição. Com o código Povo Paulo, você duplica o seu depósito até R$500. Beleza? Então aí, voltando ao assunto, eu vejo o Joe Burrow também, com T. Higgins, com Ja'Marr Chase, né? Assim, a sintonia que esses 3 têm é realmente excepcional. A linha ofensiva também foi um pouquinho fortalecida aí com a aquisição do Trent Brown, right tackle. Vamos ver se ele fica saudável. Orlando Brown é o left tackle. Não brilhou no ano passado, então a linha ofensiva ainda é uma questão. E a defesa também. A defesa precisa melhorar. Aí que a gente até fica na dúvida. Putz, Jets ou Bengals para essa próxima temporada? Porque a defesa do Cincinnati foi uma das piores da liga no ano passado. Em jardas foi a 2ª pior defesa. E eu tô curioso para ver se ela volta bem. Tem um bom coordenador defensivo, que é o Lou Anarumo. Vamos ver se a defesa volta melhor para essa próxima temporada. Mas quando a gente fala em vencer
divisões, vencer nos playoffs, a gente tem que falar do quarterback que vai fazer a diferença. Claramente o Aaron Rodgers é capaz de fazer isso, mas o Joe Burrow, ele é mais jovem, a lesão dele foi menos grave que a lesão do Aaron Rodgers. Eu acho que ele está muito mais entrosado com os seus companheiros, seus wide receivers, do que o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers também joga numa divisão meio complicada aí, vai enfrentar os Dolphins, vai enfrentar os Jets, e a divisão norte também é muito forte aí com Cleveland, com Baltimore e com Pittsburgh. Então isso daí, na verdade, não é um grande fator, tá bom? Mas eu prefiro o Joe Burrow. Eu prefiro o Joe Burrow. Nos momentos mais críticos, eu prefiro o Joe Burrow. E você, meus jovens, Burrow ou Rodgers? Quem tá mais posicionado para ter sucesso aqui nessa próxima temporada da NFL? Deixe seu comentário. Falamos em breve, deixe seu like, tá? E se inscreva no canal, meu jovem, minha jovem. Grande abraço.